boa tarde a todos, bem-vindos a mais um webinar aqui na MasterD. Espero que me consigam ouvir em condições. Se assim não for, por favor, escrevam-me alguma mensagem. Se alguém tiver microfone, também está à vontade para falar diretamente, porque eu consigo ouvir. Mas se assim não conseguirem, na caixa de mensagens estão à vontade para escrever e colocar qualquer questão. A sessão de hoje, como tínhamos falado da última vez que estivemos, se bem se lembram, sobre a avaliação psicológica, hoje vamos fazer, essencialmente, uma sessão de realização de exercícios, está bem? Não me vai caber a mim falar ou expor algum tema. O objetivo é apresentar-vos uma série de exercícios típicos de testes psicotécnicos, de testes cognitivos. Dou-vos algum tempo para pensar e para refletirem, para realizarem estes exercícios, e depois, a seguir a cada um destes exercícios, vou mostrar imediatamente a correção. Então, pronto, os objetivos da sessão que eu aqui defini, a caracterização destes testes psicotécnicos. Vamos fazer de vários níveis, está bem? Vamos começar pela parte da linguagem verbal, são os primeiros tipos de exercícios que vos vou apresentar, está bem? Pronto, a partir de agora, então, 3 minutos. O objetivo aqui é que sublinhem os sinónimos das palavras que estão apresentadas e destacadas em negrito. Vamos então passar à correção deste exercício, está bem? O objetivo era mesmo só sublinharem qual é a palavra que é sinónimo da que está destacada. E pronto, então, como veem aqui, a correção está a laranja.
Portanto, a palavra cauto, sinónimo das palavras que aqui encontramos, seria precavido, lícito seria legal, imensurável seria insensível, vago, incerto, síntese, uma sinopse, praxe é uma rotina, empatia, afinidade, empecilho, obstáculo, exonerar, demitir e isentar, desobrigar. Regra base deste tipo de exercícios, responderem calmamente, está bem? Se não souberem, passar à próxima questão. Se não conseguirem, por alguma razão, por não conhecerem alguma palavra, não terem conhecimento do que é que essa palavra significa, tentar ver dentro das outras hipóteses se há alguma que consigam eliminar. O objetivo, já vos disse na outra sessão, não é tanto fazer sempre o maior número de questões no tempo que é dado, está bem? Normalmente, por exemplo, para 3 minutos apareceriam mais algumas questões. Eu aqui não coloquei muitas porque isto é apenas uma sessão de treino, mas para 3 minutos, normalmente, digamos que teríamos se calhar o dobro das hipóteses que estão aqui, está bem? Portanto, poderia ser normal que não conseguissem terminar o exercício. O próximo é muito semelhante a este, só que em vez de sinónimos vamos ter antónimos. Então, para os mesmos 3 minutos, sublinhem, por favor, os antónimos das palavras que estão destacadas em negrito. Muito bem, vou então mostrar também a correção deste exercício. Então,
Antónimos, portanto, contrários, era o que pretendíamos aqui. Antónimo de efêmero, duradouro, de esbanjar, poupar, de vigília, sono, singelo, vaidoso, conciliável, incompatível, misantropo, altruísta, folia, tédio, incongruência, lógica, afabilidade, indelicadeza, brandura, violência. Atenção sempre a esta diferença entre os sinónimos e os antónimos, está bem? Muitas vezes, como são muitos exercícios seguidos, às vezes o cérebro baralha-se um pouco, estamos a fazer antónimos, mas depois vemos aqui um sinónimo na lista e, enfim, confundimos-nos, descoordenamos-nos e acabamos por selecionar. Estar sempre presente que qual é o exercício que estamos a fazer, se é o de antónimos, se é o de sinónimos, porque, como disse, verão que aqui nestas palavras estão alguns sinónimos da palavra que está destacada a preto e, portanto, tendo em conta o exercício que se fez anteriormente, às vezes pode haver essa tendência para fazer confusão. Mas não, antónimos era o que pedimos aqui. Estes são exercícios tipo de fluidez verbal, de apetência verbal, de linguagem. Se não tiverem nenhuma questão, vamos passar então aos exercícios de cálculo mental. Pronto, vamos então passar ao cálculo. O objetivo aqui, muito simples, é estas operações que aqui vêm têm um determinado resultado à frente. O que eu quero que me digam são operações mistas, ou seja, incluindo subtrações e somas. O que eu quero que me digam só é, à frente de cada uma, se o resultado está certo ou errado, obviamente sem calculadora, está bem? Tudo cálculo mental. 3 minutos então para a realização. Vamos então corrigir este exercício. Como é que este exercício poderia ser apresentado em termos pronto, da vossa escrita? Reparem, na questão pede-se que digam se as operações estão corretas ou erradas e então a hipótese do C ou do E.
Uma hipótese típica seria, por exemplo, haver outro quadro em baixo a seguir a este, está bem? Eu aqui não coloquei por falta de espaço, haver um quadro a seguir a este, no qual para cada uma das linhas entre o 1 e o 9 teriam as hipóteses C e as hipóteses E, de errado. E depois teriam que pôr uma bola, ou por exemplo pintar a letra correta em função do resultado, está bem? Esta é uma forma normal de aparecer este exercício. Então, quanto à correção, pronto, temos aqui, está bem, a primeira operação estava correta, depois da segunda à quinta estas operações estavam todas erradas, a sexta e a sétima estavam novamente corretas, a oitava estava errada e a nona correta. Verifiquem, por favor, as vossas soluções. Por último, para treino, coloquei alguns testes de raciocínio, de lógica, digamos assim. No primeiro, terão 3 minutos para me dizerem qual é o número que vai continuar cada uma destas séries. Este é um exercício muito típico, está bem? Tudo o que for continuação de séries ou de sequências, como lhe quiserem chamar, é um exercício típico. 3 minutos. Vamos então ver a correção também deste exercício. Chama a atenção que aqui a lógica de série para série varia, está bem? Há umas mais complexas que outras, umas são apenas se virem, têm operações de adição, outras podem ter de multiplicação, outras podem ser mistas, ou seja, combinadas. Mais uma vez, o objetivo não escrever e tentar adivinhar ao máximo os resultados, mas sim um a um tentando perceber a lógica de cada uma e sobretudo não inventar e não mandar
números ao calhas, sobretudo quando há muitas destas séries repetidas. Então, colocando então a correção, a título de exemplo, para perceberem como as lógicas são completamente diferentes, vejam, por exemplo, a terceira opção, que é bastante simples. Tem 5, 10, 15, 25. Ou seja, temos sempre uma contagem de 5 em 5 e intercalada por uma de 10 em 10, não é? Então, se temos 5 com 10, depois volta ao 5, depois volta ao 20, que é a tal contagem do 20 para 10 ser mais 10. Depois volta ao 5, então o próximo número seria 30, depois seria novamente 5, por aí fora, intercalando novamente com 10 em 10. Depois, outra lógica completamente diferente. Vejam, por exemplo, a penúltima, o 8, 16, 24. É uma lógica de multiplicação, está bem? Dos múltiplos da tabuada do 8, está bem? 8, 16, 24, 32, 40, 48. 100% que o 48 é um múltiplo de 6, tendo em conta a sequência anterior, que foi 8 vezes 5, 8 vezes 4, por aí fora. Na sequência maior que temos aqui, com mais números, ou 15, 20, 30, 40, 45, se repararem, há também um intercalar de contagens entre mais 10 e mais 15. Daí o último número ser 105, que será o 90 mais 15. E anteriormente tivemos 80, 90, ou seja, 10. E anteriormente a isso tivemos o tal 15, 60 mais 15, 75. O que é que eu quero dizer? É que tem que perceber que de uma linha para a outra a lógica pode mudar completamente. É mais difícil quando há estas operações mistas. Estas, por exemplo, de soma, mas pode haver e haverá com certeza algumas de soma com multiplicação e com diminuição. Portanto, o objetivo é mesmo irem linha a linha e tentarem perceber então qual é a lógica que aqui está. Se não entenderem, sempre o passo seguinte, passarem à próxima e depois, se tiverem tempo, então fazerem uma revisão sobre aqueles em que tiveram dúvidas ou que não perceberam qual era a lógica que estava associada. Vou então passar ao último exercício, que ainda é de raciocínio, também é de séries, mas com desenhos e com uma lógica um bocadinho diferente. Objetivo, temos aqui quatro séries diferentes, está bem? No final verão que há uma peça que está a cinzento claro. O que eu quero que me diga era, tendo em conta o que é apresentado, qual seria a peça que continuaria esta série que aqui vem, está bem? 3 minutos e veremos a solução.
vou-vos então mostrar a correção. Este não vai ser tão fácil terem a percepção da resposta correta. Eu não tinha espaço e tive então de colocar noutro quadro a solução de cada uma deles. Mas pronto, para terem uma pequena noção. Portanto, no primeiro exercício seria uma peça com um 5 e com um 6. Só para perceberem uma das lógicas possíveis. No primeiro exercício, se repararem todas as peças, há uma lógica de soma de 1 a 1 em cada peça. Na primeira temos uma, então na segunda já vamos ter dois em baixo e um em cima. Na terceira já vai ser três em baixo e dois em cima. Portanto, há uma lógica, se repararem, completamente sequencial de aumento e de continuidade, não é? Daí a última peça, se repararem, tem então 4 em cima e 5 em baixo. Ou seja, a solução será aquela que vos apareceu ali, 5 pintas em cima e 6 em baixo. Isto numa lógica de soma. Não quer dizer novamente que seja sempre assim, ou sequer que tenha que haver uma operação matemática aqui ou uma operação de adição. Por exemplo, vejam o segundo exemplo. Portanto, a resposta correta seria 3 em cima, 3 pintinhas em cima e uma em baixo. Porquê? Se repararem, o esquema é invertido do que está em cima. Enquanto em cima temos 5, duas iguais no meio e novamente 5, em baixo temos a inversão, uma espécie de versão espelho das peças aqui. Temos então a primeira 3, 1, depois as duas de 5 que tínhamos cá em cima. O que é que nos falta? Falta-nos uma destas, daí então 3, 1. O que é que eu quero explicar com isto? É que a lógica aqui não tem absolutamente nada a ver com contagens ou com adição. Muitas vezes este raciocínio pode ser apenas uma questão de percepção, de conseguirem tirar uma fotografia e verem a lógica associada, neste caso, às peças de dominó, mas poderia ser a outro material ou outro objeto. Pronto, estes são exercícios tipo que fizemos aqui, está bem? Podem ver com mais calma cada um deles em casa e depois se tiverem alguma dúvida, se não perceberem a lógica de algum deles, estão à vontade para me colocar qualquer questão. Tem muitos exercícios deste tipo e faremos mais ao longo de outros webinars no vosso campus virtual, no manual dos testes psicotécnicos, está bem? Tem alguns que não é tão fácil colocar aqui, como por exemplo questões de memória, mas neste tipo de exercícios, tudo o que é raciocínio, linguagem e cálculo mental é fácil encontrarem-nos lá e também marcarem sessões nos vossos centros formativos sobre esta matéria. Vou ficar aqui mais um pouco, mostro-vos novamente a correção. Se quiserem este webinar para vós também posso disponibilizá-lo e vou ficar aqui mais um pouco se me quiserem colocar alguma dúvida em relação a algum dos exercícios que fizemos agora neste webinar. Muito obrigada pela vossa atenção.